Pode ser mais forte, né? Bom dia! Olha, eu já quero, antes de mais nada, testemunhar, porque muitas vezes as pessoas não sabem o desafio enorme que é para a gente estar aqui. Quanta aprovação, quanta tribulação a gente enfrenta para não chegar nesse momento e estar aqui. Então, quando você dá bom dia e dá um sorriso para quem está do seu lado, você não faz ideia do que essa pessoa passou para chegar aqui, não é verdade? Então, te convido agora a olhar para quem está aí do seu lado, seja qual for a pessoa que estiver aí do seu lado, se você conhece, se você não conhece, se é amigo, se é vizinho, se é família, mas dá um sorrisão para ela e diz: bom dia! Que bom que você chegou! Foi difícil, mas você chegou. Eu já quero agradecer a Deus de todo o meu coração, porque, primeiro, porque nós estamos aqui, porque foi Ele que nos trouxe aqui, por esta quinta-feira de oração, por esse lugar que eu tenho certeza que, assim como é para você, é para mim também um lugar muito especial. Deus fez muito em minha vida neste lugar aqui há 5 anos atrás. Sou missionária da comunidade Canção Nova, me chamo Fernanda, tenho 8 anos de comunidade. Cheguei na comunidade em 2015 com os meus irmãos de turma em Lavrinhas. Quero até mandar um forte abraço para eles também. Alguns estão aqui, outros estão também espalhados em outras frentes de missão. Mas muita gente não imagina que a Canção Nova não é só aqui em Cachoeira Paulista. Nós temos também outras casas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil também, que a gente chama de frente de missão. Então, quis o Senhor Deus que desses 8 anos, 5 eu estivesse onde Ele quisesse me mandar. Então, passei por São Paulo, Fortaleza, Aracaju, e hoje estou na missão de São José dos Campos, que hoje está muito bem representada aqui. Por isso, eu quero um forte abraço para toda a missão de São José dos Campos. São muitas caravanas que estão aqui hoje, graças a Deus. E, por isso, fazem 5 meses que eu e os meus irmãos que viemos de outras realidades, de outras frentes de missão, chegamos. 5 meses eu estou em São José dos Campos, no coração do Vale, na Rádio Canção Nova. Quero até mandar agora um forte abraço também para todos os meus queridos irmãos, colaboradores que estão lá na Rádio Canção Nova, sustentando a nossa missão. Estamos em rede também nesse momento, então bendito seja Deus pela vida de cada um. Mas, olha, não é só isso, não. Eu preciso dizer, aliás, se eu não disser isso, é como se eu não tivesse cumprido a missão. Graças a Deus, além do chamado, além da vocação, nós temos família, nós temos história. Então, eu sou cearense, natural do Ceará. Graças a Deus, quero mandar um forte abraço também para todo o meu povo, toda a minha família que também está acompanhando nesse momento. E é uma grande alegria poder saber que o Senhor quis ir lá. Jamais eu imaginaria, depois da experiência que eu tive com Deus, jamais eu imaginaria onde que esse sim tão pequenininho iria me levar. Então, se você me perguntasse assim, Fernanda, você já imaginaria que hoje você estaria pregando a palavra na Canção Nova? Não, jamais. Mas que bom que foi num sim tão sincero, que foi num sim simples, mas verdadeiro. O Senhor tem feito a sua vontade e continuará fazendo. Então, eu estou aqui para dizer para você, Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã simplesmente para deixar cair no seu coração. Que seja quais forem as situações da sua vida, quais forem as dores da sua vida, porque a gente tem problema, né? A gente tem provação, tem batalha. Se a gente for sentar para conversar e escutar cada um, todo mundo tem as suas batalhas. Mas sejam quais forem elas, o amor de Deus é mais forte do que tudo isso. Você crê nisso? Seja qual for o seu problema, seja qual for a batalha que você está enfrentando hoje, aquele perrengue, aquela situação difícil que está sendo motivo das suas orações, hoje eu estou aqui para dizer para você que o amor de Deus é maior e supera todas essas coisas. Amém? Você crê nisso? Esse é o tema da pregação que me foi proposta, que me pediram para trazer. O amor de Deus manifestado através do coração de Jesus. Bonito, né? Profundo. Esse mês de junho nós estamos dedicando, a igreja dedica o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nada mais justo do que a gente honrar esse Sagrado Coração
já na quinta-feira de adoração, abrindo espaço para esse momento também. Então, o amor de Deus manifestado através do Sagrado Coração de Jesus. Mas antes da gente ir para a palavra, eu quero trazer aquilo que a Igreja nos ensina e vai nos falar no Catecismo da Igreja Católica. Até se você puder tomar nota aí, 2 ferramentas imprescindíveis na vida do cristão, que eu sempre gosto de falar, é a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Não deixe de ter, tá bom? Se você não tem o seu ainda, depois você pode aproveitar aí no intervalo também e adquirir o seu. Mas o Catecismo, no número 2563, vai falar sobre o que é o coração. O coração é a casa em que estou, onde eu moro. Ele é o nosso centro escondido, inatingível pela razão ou por outra pessoa. Só o Espírito Santo de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão. Eu achei tão forte isso. O coração é o lugar da decisão, no mais profundo das nossas tendências psíquicas. Ele é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus, vivemos em relação. É o lugar da aliança. O coração é a casa onde eu estou. É por isso que todas as vezes que Jesus encontra alguém, se a gente for rever isso também na Sagrada Escritura, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, a obra mais grandiosa que Jesus fez na vida de alguém, e que pode fazer na vida de alguém, é alcançar o coração daquela pessoa. Porque cura física, libertação, a porta de um emprego e tantas outras situações que nós podemos e devemos apresentar a Jesus, isso aí, como a gente costuma dizer lá no Ceará, é café pequeno para Ele, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Na hora que Ele quiser, Ele pode entrar nessa situação e mudar completamente o rumo. Ele é todo-poderoso para isso. Mas a obra mais linda e profunda que Jesus sempre fez na vida de quem o encontrava, se a gente for nos evangelhos, é porque Ele alcançou o coração. Foi isso que aconteceu quando Ele quis entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu foi ali simplesmente para pedir por alguém, para tentar chegar perto dele, mas Jesus sabia que ele precisava entrar onde? Na casa. Só que a casa não é a casa física, simplesmente. Ele sabia que essa casa era o coração. O maior interesse de Jesus na minha e na sua vida é alcançar o seu coração. E aí a gente entende por que muitas vezes aquela cura ainda não aconteceu, aquele milagre ainda não aconteceu. Não estou dizendo que não vai acontecer. No plano de Deus, no projeto de Deus, uma hora pode ser que aconteça, sim. Mas esse não é o maior objetivo de Deus, porque talvez aquela doença, aquele problema, esse tempo de espera que você está vivendo, é o tempo que Jesus tem para alcançar o seu coração, para curar feridas tão profundas. Quantas coisas nós vivemos e vamos acumulando dentro do nosso coração. Jesus, Ele tem pressa nesse dia que se chama hoje, de entrar no meu e no seu coração. Será que você abre a porta para Ele entrar hoje? Você pode dar essa permissão para Jesus entrar hoje na sua vida? Eu já estou aqui escancarando o meu coração para que Ele possa entrar. Então, depende sempre, a única condição para que Jesus possa mudar completamente o rumo da nossa vida é abrir o coração. Mas o que muitas vezes nos impede de fazer isso? Uma palavrinha bem pequenininha: medo. Porque a partir do momento que eu abro o meu coração, eu sei que eu vou correr risco. Porque é Jesus quem vai entrar e é Jesus quem vai fazer. Mas a partir do momento que eu abro para que Ele possa entrar, com certeza eu não serei mais o mesmo. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Não tem como. Não tem como continuar caminhando com Ele, não tem como seguir a Ele e continuar sendo a mesma pessoa. Por isso, a partir de hoje, se você abrir o seu coração, tenha certeza que você vai sair desse rincão diferente.
Se você já chegou bem, se você já chegou feliz, você vai sair daqui, ó, radiante, transbordando de felicidade. Fernanda, mas lá na minha casa está uma situação difícil. Se você soubesse o que eu deixei lá para poder chegar aqui, a situação pode não mudar. As pessoas continuam lá, os problemas continuam lá. Mas você vai voltar diferente, porque você vai voltar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos para a palavra de Deus? Quero convidar você a pegar comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Tá facinho, hein, gente? Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Enquanto você vai procurando aí, vai ajudando também a pessoa que está aí do seu lado a encontrar. Talvez tem gente que tem mais prática aí para manusear a Bíblia. Ajuda o irmão também. A tradução que eu vou estar usando é da CNBB. Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Enquanto você vai procurando, essa palavra ela é muito especial ao meu coração. Eu posso dizer que eu tenho experimentado essa palavra já há um bom tempo, mas ultimamente, do ano passado para cá, eu tenho tocado mesmo assim cada versículo. E por isso tem me sustentado. Posso dizer que essa palavra tem sido o meu impulso. Em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis, essa palavra me sustentou. Então, seja qual for a situação, o momento que hoje você vive na sua vida, que essa palavra possa ser também esse sustento. Vamos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez, perigo, espada, com efeito está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas do matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente momento, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte, né? Eu penso que é muito importante para a gente sempre contextualizar o momento que Paulo estava vivendo aí. Porque ao primeiro momento a gente acha bonito, né? E, de fato, é bonito quando você olha e vê essa verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. E quando ele diz assim, em tudo isso, porém, somos mais que vencedores. A gente pensa, nossa, eu acho que São Paulo estava num momento assim, maravilhoso da vida dele, só bênção. O momento que ele estava no auge do seu ministério. Mas é importante a gente entrar fundo na palavra agora e entender o que Paulo estava vivendo para dizer isso, para escrever isso. A maioria das cartas de São Paulo foram escritas na prisão. Então, só pelo fato dele estar na prisão, já é um momento delicado, não é verdade? Sendo ameaçado, sabendo que a qualquer momento poderia morrer, passando por fome, passando por perigo, coração angustiado. Então, quando Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, a beleza dessa palavra está na verdade do que ele estava testemunhando. Paulo estava vivendo essa palavra para dizer a mim e a você, vale a pena. Vale a pena continuar em Cristo mesmo quando eu não entendo. Vale a pena permanecer em Cristo mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mesmo na fome, mesmo no perigo,
em todas as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. E para a gente aprofundar ainda mais o que Paulo estava vivendo, vai comigo agora um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, passa algumas páginas aí, vamos para 2 Coríntios. Vamos ver se vocês estão craques. 2 Coríntios, capítulo 11. A gente vai entender um pouquinho mais, vamos avançar um pouco mais para entender exatamente o que Paulo estava vivendo naquele momento, naquele tempo. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Muito mais do que eles, pelo trabalho, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. Veja só, 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. Gente, com uma chicotada a gente já fica tonto, né? Mas Paulo recebeu 5 vezes 40. Imagina aí. Aí já seria suficiente, né? Mas ele continua. 3 vezes eu fui batido com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome, sede frequentes, jejuns, frio. A gente está numa época bem fria agora, né? Mas, graças a Deus, a gente está agasalhado. Agora deu uma amenizada, que eu até achei que eu não ia conseguir ficar sem o casaco. Mas, graças a Deus, deu. Só que a gente está bem agasalhado. Paulo, não. Passei por frio, por nudez, sem falar de outras coisas, ainda tem mais. Imagina, tudo isso já seria suficiente, mas ainda tem mais. Sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia. Gente, Paulo era gente, igual a mim e a você. Mas o que fez esse homem permanecer? É importante a gente se questionar disso, porque senão a gente acha que o que Paulo viveu está muito distante da minha realidade e da sua. Eu tenho certeza que alguma dessas palavrinhas aqui encaixa em alguma coisa da sua vida. Na minha, encaixa bastante coisa aqui também. E assim como todo ser humano tinha preocupações, tinha frustrações, tinha decepções, sentimentos, emoções, era gente. E é importante lembrar que Paulo teve essa experiência concreta com Jesus quando ele estava a caminho de Damasco. Muita gente conhece, não é mesmo a história de Paulo? Quando ele estava ali a caminho de Damasco, teve aquele tombo e teve aquele encontro com Deus, que não era mais fisicamente como os apóstolos tiveram, mas assim como eu e você, ele também teve a experiência dele concreta com Jesus. E ali o amor de Deus o encontrou. Então, se eu perguntar para você, o que fez Paulo permanecer todos esses anos, recebendo açoite, pedrejada, 40 chibatadas, 3 vezes 40 chibatadas, eu não sei se eu aguentaria, acho que não. Por muito menos do que isso, a gente desiste, não é mesmo? Pelas situações que nos aparecem corriqueiras do dia a dia, a gente já pensa em desistir. Imagina o que Paulo estava vivendo. Mas o Paulo era um ser humano igual a mim e a você. O que fez esse homem permanecer? O que fez Paulo continuar anunciando nosso Senhor, mesmo dentro de uma prisão? Gente, nem a prisão prendeu esse homem, impediu esse homem de glorificar a Deus. Porque não se tratava simplesmente de subir num palco e pregar a palavra de Deus, não. O evangelho que o mundo precisa ler, o evangelho que o mundo precisa experimentar, é a minha e a sua vida. É ali no dia a dia. Paulo estava anunciando. Ele estava glorificando a Deus em meio às dores, às doenças,
aos fardos, às preocupações do dia a dia que ele tinha. Em meio a todos os sentimentos, às vezes confusos, que eu e você também pode estar sentindo, pode estar vivendo, enfrentando. Não sei o que hoje você tem enfrentado, quais são as suas preocupações, mas tem, não tem? E o que te faz permanecer? O que fez Paulo permanecer foi a experiência que ele fez com Cristo, com o seu amor, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Paulo era um perseguidor. Paulo perseguia os cristãos. E nessa época que ele escreveu essa carta, o Império Romano estava justamente nesse posicionamento de perseguição aos cristãos. Ele estava sendo perseguido porque estava anunciando Cristo. E o que fez essa mudança extraordinária na vida de Paulo, que já tinha uma referência, era muito conhecido naquela época, o que fez as pessoas olharem para Paulo e dizer, esse aí mudou mesmo. Foi porque alguém o obrigou a sair daquela vida? Foi porque alguém pressionou ele a seguir a Cristo? Não. Foi o amor de Deus que encontrou ele. Só que, minha gente, é importante a gente ter a clareza de que o amor de Deus não é romantismo. Não é uma coisa poética, não, porque senão a gente corre o risco de ficar só com isso. Nossa, que coisa linda! Quem poderá nos separar do amor de Deus? Já é até música. Tem muitas músicas por aí falando do amor de Deus. Mas esse amor precisa ser experimentado. Um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus precisa ser provado. Por isso que Paulo passou por tantas tribulações, por tantos sofrimentos. É engano pensar que quem encontra Cristo, que quem encontra esse amor, vai ter uma vida confortável. E tem gente que, muitas vezes, tenta nos convencer disso. De que se você for para Deus, tudo vai se resolver. Todos os problemas vão ser solucionados. Eu estou aqui para testemunhar para você que mais de 70% dos meus até hoje não foi, não. Mas, acima de todas essas coisas, eu posso dizer, o amor de Deus venceu. Cristo venceu na minha vida. Cristo venceu na minha história. Em todas as minhas lutas, em todas as minhas tribulações, foi a graça de Deus que esteve lá. O problema pode continuar. A cruz não vai deixar de existir. Porque, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que eu escolho seguir a Cristo, crer nele, caminhar com ele, dizer a ele, Deus, tira esse sofrimento da minha vida, Deus, muda essa situação da minha vida, porque algumas situações são para nos santificar, não vão mudar, não vão deixar de existir. Não significa que você está errado em pedir, peça. Mas e se essa graça não acontecer? Você vai permanecer? Se essa porta não se abrir, você vai continuar seguindo a Ele? Você vai continuar glorificando a Ele com a sua vida? Porque é fácil a gente louvar a Deus quando está tudo bem. Quando está tudo no seu lugar, maravilhoso. Então, nós crescemos com essa concepção de que quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas precisam se encaixar, mais tudo precisa estar no seu lugar. Se não está no seu lugar, é porque alguma coisa está errada. Não está buscando a Deus, a fé está pouca. Esse é o maior engano que alguém pode colocar sobre a sua vida. Porque o seguimento de Cristo tem cruz. E a partir do momento que eu nego a minha cruz, a partir do momento que eu nego o meu sofrimento, e aqui eu não estou dizendo para você gostar de sofrer, porque aí já é outra coisa, não é o que o cristianismo ensina. Aí já é uma doença. É o masoquismo. Mas em Deus, em Cristo, todo sofrimento que você passar é redentor. Bento XVI dizia que Deus ele não nos tira nada. Ele nos dá tudo aquilo que nos faz verdadeiramente feliz. E eu posso testemunhar isso para você. Não nos falta nada quando nós entregamos a nossa vida inteiramente. Mas aí tem que entregar de verdade. Não é só 10%, 30%. Tem que entregar tudo. E Ele é fiel.
Ele realiza a obra dele, do jeito dele, no tempo dele. Muitas vezes não é do nosso jeito, mas ele é fiel. E nada nos falta. Então, que você possa lembrar nesse dia do sofrimento, da provação, da tribulação. Paulo, que estava vivendo tantas tribulações na vida dele, mas ainda assim, ele não abandonou o nosso Senhor. Todas as vezes que eu quero me afastar dos problemas que existem lá na minha casa, no meu trabalho, talvez você casado, no casamento, não sei qual é a área da sua vida que hoje você encontra dificuldade. Mas pensar em abandonar esse barco é anular o Evangelho. É anular tudo aquilo que Jesus disse. É anular a cruz. Porque não existe cristianismo sem cruz. E a cruz é o sinal da nossa vitória. Você vai vencer. Mas Jesus não nos prometeu que nós não iríamos sofrer. Não existe nada escrito aí de Jesus. Se alguém disse para você que Jesus prometeu que eu e você não ia passar por dores e por perdas, isso é um engano. É o maior engano. Ele não prometeu que a gente não iria sofrer, mas ele prometeu que a gente iria vencer. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, você também vai vencer. E eu quero aproveitar também para trazer a minha experiência. A gente pensa em trazer tanta coisa, o tempo vai passando tão rápido, mas eu me recordo também, e algo que eu pensei em trazer nesta manhã para você, para também quem está nos acompanhando agora pela TV, pela rádio. Porque talvez você possa pensar, nossa, a Fernanda fala assim, mas é tão lindo, né? É tão lindo ver falar do amor de Deus. E aí você pode pensar, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ok. O ano passado, no dia 27 de julho do ano passado, eu estava na missão de Aracaju e estava inclusive apresentando um especial de campanha do projeto Dai-me Almas. Graças a Deus, né, foi uma bênção, terminou. Como eu sempre fazia quando eu chegava em casa, eu ligava para o meu pai. Essa é uma das nossas maiores ofertas, os meus irmãos podem testemunhar isso, que uma das nossas maiores ofertas na Canção Nova é a saudade que a gente tem da nossa família. Então, eu cheguei em casa à noite, falei com ele, conversei com meu pai, e super feliz, super animado. Era até a primeira vez que eu tinha visto assim, ele tão feliz daquele jeito. E aí, no final da conversa, ele começou a falar: filha, eu quero te pedir uma coisa, que você nunca desista da sua missão, que você nunca pare. E aí ele sempre gostava de falar isso, né? Eu sou seu fã número 1, porque todas as vezes que eu fazia alguma coisa na Canção Nova, ele era o portador da notícia. Eu nem pensava em falar nada, mas a cidade inteira já estava sabendo. Porque aí ele falava, ó, minha filha está na Canção Nova. Hora tal, ela vai estar lá na Canção Nova. E a gente conversando, a gente deu muita risada. No final, ele disse o quanto que ele me amava e o quanto que eu amava também. Tranquilo. Achei até uma conversa diferente. Eu falei, nossa, eu nunca tinha vivido essa conversa, essa experiência tão assim profunda, porque ficou ecoando na minha cabeça. Você não pode parar a sua missão. Você não pode parar a sua missão. Você não pode deixar de realizar a sua missão. Fui dormir. No dia seguinte, cedo, já estava a caminho da missão. Estava chegando na TV. E quando eu cheguei, o meu telefone tocou. Já tinha tocado várias vezes. E já era alguém me perguntando se eu já estava sabendo que meu pai tinha acabado de infartar. Isso no dia 28 de julho do ano passado. Portanto, 10 meses. E ele tinha, até então, no presente momento, o que eu sabia é que ele tinha infartado. Na hora, sim, o meu coração já acelerou. Perdi completamente a noção do que eu tinha que fazer, porque eu tinha várias coisas para fazer.
E os meus irmãos já foram se aproximando de mim, meus irmãos de comunidade. Quero mandar um forte abraço para os irmãos e os amigos que Deus me deu na missão de Aracaju, que me sustentaram nesse tempo. Sou muito grata. Deus me deu uma família também na missão. E ali os irmãos rezando por mim, eu tive a certeza, naquele momento de oração, de que aquele era o encontro de Jesus na vida do meu pai. Só que quando mesmo a gente sentindo isso, a gente não quer aceitar, porque a gente não quer perder. Jamais eu iria imaginar que eu perderia o meu pai naquela circunstância, porque ele não estava doente, ele não estava idoso, não estava em nenhuma circunstância que me fizesse pensar, nossa, a qualquer momento eu posso perder o meu pai. Não, né? Então, isso foi um choque, um susto muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uma paz que dominava o meu coração. É a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre esse momento, porque como ainda tem 10 meses, ainda estou no período de luto. E é difícil até conter a emoção que eu sinto de poder estar aqui, porque todas as vezes que o Senhor me chamava para estar realizando, para cumprir a minha missão na Canção Nova, de alguma forma, parecia que eu ouvia a voz do meu pai dizendo, você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode desistir. Continua, vai em frente. E hoje a experiência que eu faço com o amor de Deus na minha vida, porque eu teria muitos motivos para ter desistido. Eu teria muitos motivos para não estar aqui hoje. Porque eu não sou melhor do que você que está sentado aí. Não mesmo. É graça de Deus. Mas sabe o que me fez ficar em pé? Sabe o que me sustentou para hoje estar aqui diante de você? É o amor de Deus. O amor de Deus que me encontrou há tantos anos atrás, que mudou a minha vida quando eu fiz a minha experiência com Ele na renovação carismática, para chegar nesse momento, que é apenas um fragmento da minha história. Quem sabe um dia eu posso contar a minha história para você. Mas para dizer que foi esse encontro verdadeiro com Jesus que me fez ficar em pé. Foi fácil? Não. Deu vontade de desistir? Muitas vezes. Tenho o sentimento de solidão, de desespero, de angústia, de tribulação? Sim, passei. E passo. Porque não é fácil permanecer fiel a Deus. Mas a fidelidade de São Paulo gerou conversão na vida de todos aqueles que estavam perto dele, até aqueles que estavam na prisão. Olhavam para aquele homem e diziam, ele é de Cristo, tem algo diferente nele. São Crisóstomo dizia isso, que o coração de São Paulo era semelhante ao coração de próprio Cristo. O que isso significa? Que quem olhava para Paulo via Cristo. Quem me conhece, os mais próximos, os mais íntimos, sabem que eu sempre costumo dizer isso, que eu tenho muitos sonhos. E aí eu vivo falando, meu sonho é tal coisa, meu sonho é ir para tal lugar. Mas sabe qual que é o meu maior sonho? É que alguém olhe para mim e diga, eu vejo Deus em você. Eu vejo Cristo em você. Só que meu irmão, minha irmã, para que esse Cristo possa aparecer, Ele não é o Cristo só da glória. Ele não é o Cristo só dos milagres. Ele é o mesmo Cristo da cruz. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você nesse dia de hoje. Por isso convido você a ir ficando em pé nesse momento. Diante de tudo aquilo que essa palavra foi movimentando aí dentro do seu coração, essa é apenas um fragmento da minha história, porque são muitas outras experiências. Mas você tem a sua. Quem nos acompanha em casa nesse momento, quantas lutas você pode estar enfrentando agora, exatamente nesse dia. Talvez você que está no hospital, talvez você que está intercedendo por alguém da sua família,
Alguém que está doente, que está enferma, não sei quais são as tribulações, mas elas têm nome. Então feche os teus olhos agora. Se você puder erguer os seus braços, vai agora dizendo para Jesus, esvazie o seu coração. O que te trouxe hoje aqui nesta manhã? O que tem pesado os seus dias? O que tem te feito muitas vezes tentado paralisar a sua fé? Tentado paralisar a sua vida? O medo de não conseguir, o medo de não dar conta, talvez a perda de um ente querido. Eu contei a perda do meu pai, esse momento do luto que hoje eu estou vivendo, assim como você também pode estar enfrentando alguma perda na sua vida. Mas agora diga para Jesus, mesmo que venham as lágrimas agora, entrega ao Senhor e dê uma resposta a esse amor. Porque o amor de Deus exige de mim e você uma resposta. Ele já te encontrou. Ele já te amou. Ele continua te amando. Ele continua te resgatando. É vitória de Deus porque hoje você está aqui. Nós estamos aqui. É uma prova concreta que o amor de Deus venceu. Mas, meu irmão, minha irmã, agora a resposta é sua. Diga para Jesus. Qual é a sua resposta? É permanecer aí na dor? É estagnar na vida? É reclamar de tudo que está acontecendo? Ou é segui-lo? Seguir em frente? Mesmo sem saber o que está por vir ainda. Mas sabendo que você não está sozinho. Se essa for a sua resposta, diga, Senhor, eu quero continuar te seguindo. Eu quero, Senhor, seguir o que o Senhor tem para mim. Mesmo sem saber o que eu vou encontrar pelo caminho. Mesmo que eu precise passar por pedras, por sofrimentos, por percalços nesse caminho, por perdas, por dores. Mas eu sei que o Senhor está comigo. É a sua graça que me sustenta. Eu quero, Jesus. Eu quero continuar te seguindo. Eu quero, Senhor, que esse seu amor que eu experimentei um dia me sustente. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me sustenta.